No vídeo de hoje, finalmente unboxing do Switch 2, também testando ele em 4K e no modo portátil. Fora dar aquela bisoiada nos preços, que tá caro demais. E finalmente chegou o Nintendo Switch 2 que eu peguei lá na pré-venda da Amazon. Eles me entregaram um dia depois do lançamento oficial no Brasil, então foi uma entrega muito boa. E eu até mesmo poderia correr, né, pra postar esse vídeo no sábado pra vocês, mas pra manter aquele selo de qualidade do Lopes, vou postar no domingo, dia comum aqui do canal. E pra acompanhar o nosso novo console, eu também peguei no Mercado Livre um jogo pra gente testar essas tal melhorias que a Nintendo trouxe pro Switch 2. Inclusive é a primeira vez que eu compro um console no lançamento e isso é tudo graças a vocês, ao canal, então tamo junto de verdade. E agora vamos parar de meter o louco e vamos fazer um unboxing desse console, que provavelmente eu tô sendo um dos últimos, todo mundo já postou no dia 6, no dia 5, e eu aqui no dia 9 postando pra vocês. Mas o importante mesmo é o conteúdo, e tá aqui ele, rapaziada, Switch 2, que inclusive a caixa é bem menor que a própria caixa do OLED, meio engraçado isso, sendo que aqui o console é bem maior. E essa aqui é a nossa caixa visto de perto, que como vocês podem ver, eu peguei aqui o bundle com Mario Kart, que infelizmente é mídia digital, mas como eu comprei na pré-venda, eu tava com muito medo de perder esse console, então eu peguei desse jeito mesmo. Aqui nas laterais a gente tem o Nintendo Switch, muito bonito esse visual novo, todo preto fosco. E aqui na parte de trás, Nintendo Switch 2. Enfim, ninguém quer saber de caixa, vamos abrir logo de uma vez, que eu acho que eu tô abrindo do lado certo, né? Vamos dar uma olhada. Ah, tem um lacre aqui, mano, não tinha visto. Luft. E agora sim, a gente pode abrir o nosso console, que já de cara a gente tem o nosso tablet, que é um baita tablet, o Joy-Con direito e também o Joy-Con esquerdo, que daqui a pouco eu mostro com mais detalhes. Vamos ver o que mais veio na caixa, começando com o nosso jogo, que é um papel, manual, nosso cabinho HDMI com selo da Nintendo, até brilha, que é aqui um HDMI Ultra High Speed, para obviamente passar aqui os nossos 120 FPS. E aqui na parte de baixo a gente tem mais acessórios. Um caiu no chão já. E aqui temos a nossa tomada, ou podemos dizer fonte, que é bem interessante, né? Que parece aqui um carregador de celular. E temos aqui 65 watts, bem potente. E o penúltimo acessório é aqui o cachorro. E mano, isso aqui tá bonito demais, principalmente aqui com o Black Piano. E por último temos aqui a nossa dock. Eu admito pra vocês, eu vi algumas reviews e unboxing na internet, e esse aqui tá caprichado demais. Passa mais um ar imponente, né? De console de nova geração, com essas bordas mais arredondadas, reflexivo, ó, bem bonitão. Aqui é a parte traseira e mancha bastante dedo. Na lateral, duas entradas USB, removendo a tampa. Achei que eu tinha quebrado. Temos a entrada de energia, uma entrada HDMI e uma entrada LAN para você jogar seu Mario Kart sem delay nenhum. E claro, vamos colocar aqui o console daqui a pouco, mas antes vamos mostrar aqui os Joy-Cons. Começando aqui pelo direito, que eu não curti muito essa cor. Eu prefiro muito mais aquele vermelho vivo do Switch 1. Mas falando aqui no conforto, na ergonomia no geral, aqui é bem maior, então é bem mais confortável que analógico diferenciado. Não tem nem comparação com o analógico de brinquedo do Switch 1. Aqui tem mais qualidade, bem mais robusto. E também, né, virando o Joy-Con de lado, ele vai manter aquele mesmo padrão, ele vai virar aqui um controle à parte, tanto que tem os botões de cima aqui, ó, o L e o R, enfim, é um quebra-galho, né? E aqui a gente tem uma novidade, que é o botão C, que é meio que o Discord que a Nintendo colocou pro próprio console. E agora o Joy-Con esquerdo, que esse aqui tá fenomenal. Dá um ligue como ficou esse preto fosco com azul, Absolute Cinema, muito bonito mesmo. E também a gente tem a novidade desses Joy-Cons virar um mouse, então você consegue jogar, sei lá, o Fortnite, o novo Metroid vai ter sistema para isso, né? E por isso eles mandam aqui o strap, que além de proteger de você não jogar o Joy-Con na sua televisão, ele também vai servir aqui como suporte para mouse. E tô aqui no setup do meu irmão para mostrar para vocês que isso aqui, mano, é doideira. Então vou abaixar aqui a câmera e também colocar um zoom, que ele vai funcionar como um mouse normal, né? Então você vai pegar aqui o seu dedo Como que é o nome desse dedo? Enfim, você vai colocar um dedo aqui na esquerda e o outro na direita, como um mouse mesmo. E já adianto pra vocês que não é muito confortável, ó. Ó como meus dedos ficam juntos. Mas é uma proposta diferente, né? Porque, por exemplo, pra jogar um Fortnite, como o Switch vai ter potência pra isso, é interessante pra jogar um FPS. Eu só não sei se vai poder mouses externos, né? Como um mouse de PC mesmo, como esse aqui da Attack Shark. Mas enfim, é uma novidade, né? É interessante. Principalmente o Metroid, que é um jogo FPS, já vai estar funcionando essa funcionalidade aqui. E agora sim, vamos tirar essa tela do plástico,
Que de verdade, mano, que tela bonita e que tela grande. Comparando aqui com o nosso Switch OLED, que ele já não é um console muito pequeno, olha a sobra disso, dá praticamente um dedo de diferença. Só que aqui a gente tem uma tela OLED e aqui a gente tem uma tela LCD, porque isso é de lei da Nintendo, né? Porque esse aqui é o Switch V1, depois vai ter o Switch 2 V2, vai ter o Switch 2 Lite e também o Switch 2 OLED. Os caras querem farmar, né? Mas por enquanto o que eu posso falar dessa versão é que tá muito bonita. Inclusive eu gostei desse pezinho meio minimalista que eles fizeram e bem reforçado. E agora sim, mano, vamos ligar esse console, mas antes vamos ver aqui o barulhinho. E agora sim, dá aqui o player, mano. O player não, né? O power. E tá aqui, fiz as configurações iniciais do meu Switch 2, inclusive ele pegou todos os dados que eu tinha no meu antigo console e jogou aqui, inclusive até as prints de gameplays que eu tenho por aqui. E mano, esse console tá impressionante, tudo aqui tá bem redondo, inclusive o encaixe magnético é algo a se destacar. E fora que no menu eles melhoraram os barulhinhos que já era bom no Switch 1. E vamos abrir aqui o jogo misterioso que eu comprei no Mercado Livre. Rufem os tambores. Que é aqui o nosso Zeldinha. Pô, cara, de novo, cara! E você deve estar pensando, caraca, Lopes, você é muito burro. Você comprou aqui a edição do Switch 1 pro Switch 2? E a resposta é sim, mas a própria Nintendo falou que os jogos de Switch 1 vão funcionar normalmente no Switch 2. E o caso específico do Zelda, ele sofreu uma atualização pro Switch 2, então ele vai rodar aqui a 4K 60 FPS ou 1080 a 120 FPS. Mas, como é a Nintendo, você tem que pagar por esse upgrade. Então, se você tem um jogo original de Switch 1, você paga mais R$60, aí você já tem direito a 4K. Então, eu comprei essa edição aqui no Mercado Livre usando os cupons, saiu pelo valor de 280, mais R$60, né, para evoluir pro Switch 2, sai na margem de R$340. E se você for ver na eShop, o Zeldinha, a versão pro Switch 2, tá saindo aqui 440. Então, no geral, eu economizei R$100, que é muito bom, mas ainda tá caro. E tô aqui com o cachorro da Nintendo 2 e finalmente vamos jogar aqui o nosso Zeldinha em 4K. Mas antes, deixa eu desligar as luzes. Eco, desliga a luz do meu quarto. Ué, ela não quer desligar, velho? E eu nunca imaginei, mano, que a Nintendo ia soltar um hardware tão potente como tá aqui no Switch 2. Porque desde a era 3DS e o próprio Switch mesmo, eles eram bem abaixo do que tinha no mercado. Porque o foco da Nintendo nunca foi realmente potência e sim mais experiência do usuário. E agora a gente vai ter os dois, né? Experiência de usuário e potência. E se você notar aqui embaixo, ó, nas legendas totalmente em português, finalmente a Nintendo legendou isso aqui. E isso custou 8 anos e mais R$60. E graficamente falando, cara, tá realmente muito bonito. Esse aqui é o GOAT dos games, né, primeiramente. E também vale a pena citar, mano, que o Switch 2 também tem HDR10, que minha TV também consegue usufruir, junto com 120 Hz. Mas, obviamente, não tem como você jogar Switch 2 a 4K 120. É 4K 60 ou 1080 120. Mas, no caso, os jogos de campanha, eu prefiro muito mais jogar em 4K. E esse início aqui do Zelda, mano, é muito icônico. Eu não cheguei a zerar no Switch 1, mas eu tava curtindo demais a gameplay. Eu dropei, né, pra jogar no Switch 2. E finalmente essa hora chegou. E tá aí, o portão se abriu. Essa TV da TCL é uma TV meio custo-benefício. Então eu paguei R$2.000 e ela tem 120 Hz, HDR, mano, várias tecnologias bem interessantes. E é perfeita aqui pro Switch 2, por exemplo. E cara, jogar Zeldinha a 60 FPS, antigamente era só no PC, né, via emulador. Mas mano, jogar no próprio console não tem nada que emule isso, tá? É realmente a experiência definitiva. E agora, mano, é a melhor abertura dos games. Então não vou falar nada, apenas apreciem.
E como a gente tá falando de um Nintendo Switch, quando você cansar de jogar na televisão, você vem aqui, puxa seu console, encaixa seu Joy-Con direito, depois o esquerdo e só ser feliz aqui nessa tela Full HD, que como dá pra ver, mano, tá lindo. Com certeza eu vou zerar esse Zeldinha por aqui. E como eu comprei na mídia física, depois que eu zerar, eu vendo lá na OLX e compro a continuação desse jogo, porque infelizmente, como os jogos estão muito caros, mano, é o único jeito que dá pra bancar, que realmente tá muito caro. E abrindo aqui a eShop para mostrar as novidades para vocês, que fora os preços altíssimos, uma coisa que eu vou elogiar é que finalmente a loja da Nintendo tá fluida. Quem teve um Nintendo Switch 1, um Switch Lite, enfim, só de você entrar na eShop, o console morria. Aqui não, tá tudo bem fluido. E eu fiquei curioso, né, com esse lançamento da Nintendo e eu fui dar uma olhada nas novidades que a gente tem pro Switch 2 e eu fiquei pensando que a Nintendo poderia ter investido um pouco mais no marketing, porque olhando os jogos meio que exclusivos de Switch 2, praticamente não tem nada. Os jogos que eu daria destaque, né, é o Cyberpunk e o Mario Kart World. O resto são mais melhorias que já tem pro Switch 1. Tanto que a gente tem aqui o Donkey Kong Bonanza, que foi anunciado, mas não dá pra jogar ainda. E o jogo do Kirby, que é um jogo entre aspas, né, é outra melhoria que os caras colocaram pra pagar. E meio que colocaram uma história adicional e meteram aqui o valor de 120, fora o preço do jogo. Então esse pack todo tá saindo R$500, isso é um absurdo. Então, cara, se você quer realmente economizar, compra um Switch 1 desbloqueado, que aqui você vai ter todos os jogos que tem pro Switch 2 de forma totalmente gratuita e economizar no seu dinheiro, porque realmente o Switch 2 atualmente tá muito caro e eu não sei se isso vai mudar tão cedo. E se você tá se perguntando onde pode comprar o seu Switch desbloqueado, o melhor lugar é na HL Shop, que é uma loja parceira do canal que vende Nintendo Switch novo com garantia e já no jeitinho para você aproveitar. Então no Switch da HL Shop você tem todos os jogos da eShop de graça, fora aqui outras vantagens como traduções de jogos e até mesmo alguns mods, e fora uma biblioteca imensa de jogos retrô como God of War de PSP que eu tô jogando aqui no meu OLED, e até mesmo stream do seu PlayStation 5 você consegue fazer diretamente pro seu Switch, substituindo muito bem um PlayStation Portal da vida. E eu só citei algumas das funcionalidades do desbloqueio, então se você se interessou, recomendo esse vídeo que tá bem completinho e eu mostro tudo na prática, mas já adianto pra vocês que tudo que tem no Switch 2 atualmente tem no Switch 1 e de graça, né? E se você já tem um Switch e tá procurando um lugar de confiança pra desbloquear, é claro que eu recomendo a Switch Free. Eles têm loja física em São Paulo, atendimento a todo o Brasil e 1 ano de garantia. E tanto a HL Shop como a Switch Free oferece aqui 100% do suporte no pós-venda. Então eles vão te ajudar com qualquer dúvida, seja aqui como baixar jogos, traduções, literalmente tudo que você quiser. E na compra de um console na HL Shop ou um desbloqueio lá na Switch Free, não se esqueça de falar que veio pelo Lopes, que vocês ganham aquele brinde. E falando aqui rapidamente do modo portátil e do novo Mario Kart, achei bem legal o que a Nintendo fez aqui. Eles tentaram sair um pouco da casinha, mesmo sendo um jogo de carro, meio difícil inovar nisso. Eles conseguiram, fora adicionar aqui o modo Battle Royale, eles adicionaram um modo livre, mano. Então é meio que um Need for Speed da vida. Então você pode sair pegando skin, colecionável, e você vai aí andando, né? Tem um modo online, obviamente, que inclusive cabe até 24 pessoas em uma partida, coisa que no Switch 1 era 12, né? Então é o dobro. É o dobro, né? Obviamente. E eu tô aqui no modo livre, mano, e você andando por aí você encontra diversas missões. Cara, eu achei legal, tá? Ainda tá muito cedo para eu cravar alguma coisa sobre o Nintendo Switch 2, mas falando do console em si, ele me surpreendeu positivamente. A Nintendo fez um trabalho tão bem feito que você bate o olho no console, você vê o design, ele passa esse ar de console de nova geração de fato, e no geral eu achei ele bem confortável. Inclusive ele tem o mesmo peso do Switch OLED praticamente, e entrega, sei lá, o triplo da performance. Só que um ponto que você deve se considerar é os preços dos jogos, sendo que tudo tem no Switch 1. Então de fato de exclusivo atualmente só tem aqui o Mario Kart World e sei lá, o Cyberpunk, mas eu vejo um futuro muito promissor para esse console. Ele realmente tá redondinho, mas os preços realmente desanima para nós brasileiros. Tanto que eu comprei aqui o Zeldinha e depois que eu zerar, mano, eu vou vender para sempre ficar circulando essa grana, porque os jogos tão caros. E como eu falei, todos os jogos que tem pro Switch 2 tem aqui pro Switch 1 e não existe justificativa de 4K ou mais FPS, que isso é uma coisa simples de se fazer. Você meter ali 60 conto, 120 conto a mais, fora
agora o preço do jogo que nunca cai. E na minha opinião você tem que ser um apreciador de portáteis para querer um Switch 2 atualmente, visto que ele tá o preço de um PlayStation 5. Na verdade o PlayStation 5 tá mais barato. Então é isso, fica o aviso. Eu sei que os youtubers forçam esse consumismo desenfreado, mas aqui eu acho que você tem que pensar duas vezes antes de comprar. Eu esperaria um pouco, ainda mais que vai sair o Switch 2 V2, o Switch 2 OLED e também o Switch Lite, com certeza vai ter. Então fora esses pontos a se considerar, é sim um console muito bom. Então é isso, vou me despedindo aqui de vocês e claro, se você quer adquirir o seu Switch desbloqueado, vai ter os links na descrição e também se tiver link de Switch 2 no precinho, também vou deixar, que tá esgotando em todo lugar. Mas hoje na data desse vídeo eu postei lá no meu grupo do Telegram um Switch 2 no Mercado Livre por 3.800, inclusive mais barato do que eu paguei, mas a promoção foi tão boa que esgotou em 3 minutos. Então entrem lá no meu grupo e por mais é isso, chega de falar, tamo junto e é nóis!